Muito bem, então nós vamos falar sobre muita coisa no programa. Acho que a gente pode começar pelo Palmeiras, do professor Abel Ferreira. Do Portuga. Ele está sempre muito inflamado, aquela coisa toda, mas ele está fazendo um trabalho competente. Palmeiras jogando quase toda hora, um dia sim, um dia não, e está dando certo, está conquistando os pontos que precisa. Se isso vai criar um problema um pouco mais à frente, se esse desgaste será cobrado um pouco mais à frente, a gente tem que aguardar um pouquinho. De qualquer maneira, os pontos que o Palmeiras está disputando, ele tem conquistado. Pelo menos os mais importantes, ele tem conquistado. Então a gente pode começar falando sobre o Palmeiras. Nilson, você que mostrou o Palmeiras em campo, sei. Queria ouvi-lo. Foi bem. Eu gostei, porque ele deu uma mudada tática no Palmeiras ontem. Eu gosto de técnico assim. Esse negócio de estilo único, pra mim, não funciona. Pra mim, o cara é limitado. Ele mostrou que ele, taticamente, era um cara versátil. Ele já tinha trabalhado assim outras vezes. Teve um jogo com o São Paulo, ele espelhou exatamente o Palmeiras do jeito que estava o São Paulo. Ele gosta de trabalhar com 3 zagueiros, né? Então, gostei do professor Abel. Foi bem, professor Abel. Ele até tinha tomado um pouco de Calminex ontem, tenho certeza. Se sua mãe não dava pra você quando você era criança, calmofilase? Não, camomila. Minha mãe me dava calmofilase, que ela falava que era muito agitado. Chá de Minha camomila. mãe me dava porretada. Também, eu tava cinta. Camomila. Então, cintada, calmofilase. Não, minha mãe ele era não doce. tomou isso, que hoje não bate, não tem esse negócio de cinta. Camomila. Mas muito bem. Tá certo. Calmofilase, ele deve ter tomado, ficou mais calminho. Agora, deu uma sorte desgraçada, porque o time foi muito juvenil. Meu Deus do céu. Eu tava falando com o Flávio aqui. Eu nunca vi um jogo tão ganho. Tava mole demais. Eu falava que se a gente juntar meia dúzia aqui, a gente enfrenta esse time do Universitário. Nilson, eu encontrei o nosso amigo Dudu aí no elevador, eu falei, tá vivo? Ele falou assim, você não acredita? Fui no banheiro, tava 2-0, voltei, tava 2-2. Mas tava tão fácil. Aí o eu acredito. Mas aí o tal do interior mesmo. fez aquela besteira, uma expulsão gratuita, né? Não tinha necessidade nenhuma. Fez uma falta quase no meio campo no cara, já tinha amarelo, tomou o segundo amarelo. E o Danilo, coitado, que precisa ainda, que é um craque, esse não pode ficar fora do time, ele, Patrick, o Gabriel Menino, esses caras têm que jogar. O Danilo foi lá e meteu uma bola meteu o muque na bola. Muque na lateral, a bola saindo pra lateral, ele mete um muque. Aí o professor Abel ficou irritadíssimo. Loucura. O professor Abel falou, assim não dá. Assim não dá. Então, com 1 a menos, um empate, quase toma o 3º gol dos caras. Mas depois os caras também, que são muito fraquinhos, Palmeiras começou a tocar, aquela entrada do Danilo Barbosa foi impressionantemente boa, porque esse rapaz é bom jogador, taticamente ele funcionou e fez o time funcionar, e marcou o 3º gol. Foi um jogo legal, jogo de 5 gols, com gol no último minuto, é legal, foi um jogo bacana. Só seria melhor se fosse para penalidades, 20 cobranças de cada lado, seria muito legal. Flávio Prado, Flávio, queremos ouvi-lo sobre esse Palmeiras, do professor Abel Ferreira. A torcida está contente com ele, alguns estão criticando. Teve até muro pichado recentemente, quer dizer, está dando um lucro grande, né, aqui em São Paulo para empresas que produzem tintas, né? Assim aconteceu já no Corinthians, no São Paulo, no Santos há algumas horas, no Palmeiras, mesmo com conquistas recentes. Flávio, queremos ouvi-lo. Boa tarde mais uma vez. Bom, antes de mais nada, estou muito feliz de estar com você de novo, Vanderlei. Obrigado, Confesso Flávio. a você que senti saudades. Eu sou ruim de sentir saudade, porque eu vivo o dia a dia, né? Mas eu estava com muita saudade de trabalhar com você, sabe o carinho que eu tenho por você. Todos nós, né, os ouvintes, toda hora o pessoal... Eu sinceramente muito honroso, não tava, não. Muito honroso, tá de novo trabalhando com você. Eu não tava coisa nenhuma. Tava que falava que tava. Ô, Vanderlei, o Palmeiras sofreu mais do que devia, mais do que precisava. O Universitário é um time fraco, e quando eles empataram o jogo, ficou uma coisa preocupante, porque nós temos 2 adversários de muito bom nível nesse grupo, o Del Valle e o Defensa e Justiça. E esses times provavelmente ganharão também lá em Lima. Sempre antes da bola rolar. É lógico, pode chegar lá e tomar 2 pancadas e o Universitário se classificar. Mas a princípio o Universitário é o time para ser batido por todos. Se o Palmeiras deixasse 2 pontos lá, eles poderiam ser tão fatais como foram aqueles pontos que o São Paulo deixou pro Binacional. É o bobinho é o bobinho da chave, em tese, né? Então foi muito bom, apesar do Palmeiras ter sofrido mais do que devia, aquele gol do Renan no finalzinho resolveu bem, apavorou, deu branco naqueles 5 minutinhos e quase tomou o 3º. Quase. Depois
o time voltou a tocar a bola, se tranquilizar, e aí, convenhamos, foi largo de fazer o gol no último minuto, né? Porque aí vai dizer que planejou e tal, bola parada. Jogou a bola pro ar. Veio a largura do... Planejamento é de joga pro ar. Veio a largura do Breno Lopes e tal, e marcou no último minuto. Mas no todo mereceu muito a vitória, claro que mereceu. É muito melhor, é muito superior. Mas esse tipo de vacilo você não pode dar numa Libertadores. Aí o primeiro jogo às vezes é fatal, né? Sofreu mais do que precisava. Deixa eu falar agora pra você, é sério. Sabe o que eu fiz? Nesse período eu falei assim, olha, eu não podia fazer coisa que não fosse sentado, né? Então eu fui procurar 2 pessoas, ouvintes, não são profissionais, mas são torcedores, que moram na Grécia. E dessas 2 pessoas, uma delas eu falei por telefone e outra pedi por escrito, porque nós falamos por WhatsApp. Na Grécia? Na Grécia. Ah, do PAOK lá. Isso, do PAOK. Para saber exatamente como é que era o professor Abel Ferreira, porque a gente começou a falar aqui, que ele está falando da energia nuclear, ele fala. Sobre a descoberta do Covid, ele fala. Hoje é 22 de abril, não é? A descoberta do Brasil hoje? Isso. Ele já conta como foi feito o negócio do Cabral. Ele conta, e aí ele vai discutir. E ele recebeu críticas por isso, porque ele contesta o árbitro, ele contesta calendário, ele contesta um monte de coisa, ele mostra irritação. Fui perguntar para ele como é que ele era lá na Grécia, lá no PAOK. Exatamente igual. É uma mala. Não é mala. Ele não mudou. Ele veio assim. Quando contrataram, já sabiam que ele é assim, é contestador. Ele tenta encontrar a coisa certa. Ele não se conforma com pouco, ele quer mais. Isso é bom. Talvez tenha que medir um pouquinho, digamos assim, pesar um pouquinho até onde não passar do limite, mas é importante, não é um cara indolente, não é um cara que fica sentado e não reclama. Quer ganhar. Falar que é um exagero ter um jogo um dia sim, um dia não, é verdade. Claro que é. Mas aliás, é só o Palmeiras que está jogando no dia sim, todos. Mas você não acha. E por que está tendo jogo no dia sim, dia não? Porque é um momento de pandemia mundial. Parou o futebol, precisa ajeitar o calendário. Mas ele falou errado? Não falou. Não falou. Se o técnico do Santos falar, tá certo. E se ele falou foi em cima de uma pergunta, então, o time não está jogando, ele falou, o time não treina. Se o professor Crespo, que é ídolo do... esse não. Se ele falar, eu vou falar com você, eu posso até ficar bravo, minha mulher talvez, mas eu vou falar. Se eu fosse mulher, eu casava com um homem tão charmoso e elegante. Cara elegante, hein? Mas como ele é charmoso, como ele é elegante. É o técnico mais bonito que eu vi nesse Abel Ferreira. Sobre o Abel. Não, sobre o Abel. O português perto dele é outro patamar de beleza. Sobre o Abel, ele também deixou nas entrelinhas recentemente que ele queria reforços. Ele deixou o Abel Ferreira, deixou nas entrelinhas que ele queria reforços. Ele falou. Então, nessa questão qual do Dudu... Qual é o crime dele falar que ele quer reforço? Quer reforço, claro. Só que a diretoria, por enquanto, não está atendendo. Pra sua casa, a diretoria, um elenco que tem. Leva ele pra casa.